Olá, amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Como sempre conosco, Milton Felipelli. Tá bom, senhor Milton Felipelli? Bem, muito bem, estou pronto aqui para o nosso trabalho, para mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre. É isso aí, senhor Milton, a gente precisa dos bons espíritos. Precisamos de ajuda mesmo. É isso aí, precisamos se ajudar também, né? Mas tudo bem. Vamos lá, senhor Milton, atender aqui a um questionamento que nos foi encaminhado, que diz assim: em que idade uma criança médium deve ser encaminhada para trabalhos no centro espírita? Pergunta objetiva. Pergunta objetiva. Saber com que idade uma criança pode participar de trabalhos mediúnicos na casa espírita, é isso? Vamos começar, vamos dizer assim, em idade alguma. Idade alguma. Criança médium tem que receber um tratamento que nós vamos expor aqui em nosso programa, mas não deve se envolver com os trabalhos, as sessões mediúnicas na casa espírita. Agora, então, vamos começar por lembrar o seguinte: quais são as reuniões mediúnicas no centro espírita? A primeira é a reunião para tratamento, comunicação e tratamento dos chamados espíritos sofredores. Todos os espíritos daqui da Terra, quando desencarnam, ficam como necessitados de um tratamento, porque aqui é um planeta, é uma Terra, é um palco de sofrimento, é um palco de provas ou provações e também de expiações. Então, os espíritos precisam receber uma palavra de orientação. Número 1. Então, essa é a primeira sessão espírita. A segunda é tratamento e orientação e tratamento de espíritos obsessores, aqueles que mantêm no pensamento como centro dos seus interesses a vingança, o sentimento de vingança, a perseguição. Como tratamos um pouco desse assunto no programa anterior, eu penso ser desnecessário agora, neste momento, falar mais coisas, não é? A outra sessão seria, a sessão espírita, seria as reuniões de instrução, reuniões instrutivas, como Kardec denominava. São reuniões cujo objetivo é receber a orientação de espíritos superiores à média daquelas pessoas que comparecem na sessão, sem público, é reunião privativa. Aliás, todas são privativas. E a outra reunião é a reunião onde se utiliza dos médiuns aplicadores de passes para receber os fluidos dos espíritos amigos para a transmissão desses fluidos às pessoas que necessitam de receber esse tipo de tratamento. Isso aqui, em linhas gerais, só para não alongar muito, são esses tipos de reuniões. Então, agora vejam, qual é a pessoa que indicaria uma criança para participar de reuniões de orientação para espíritos sofredores? Qual é a pessoa dirigente que encaminharia uma criança médium para a reunião de espíritos obsessores, de instruções e assim por diante? A verdade é que é preciso fazer aí um preâmbulo de que pode ocorrer de uma criança ser médium desde tenra idade. Agora, daqui para frente, nós vamos abordar a respeito de como encaminhar essa criaturinha para a casa espírita. Uma coisa importante é que as questões relacionadas com a mediunidade, elas devem ser precedidas do estudo. Essa é uma questão. Então vamos imaginar, por hipótese, será que uma pessoa, uma criança de 7 ou 8 anos, ela pode entender o conteúdo do livro dos médiuns? Sim ou não?
Não dá. Ela não tem ainda condições pedagogicamente de compreensão. Às vezes muito adulto não tem também, né? A gente vê aí os casos, mas enfim. E mesmo aqueles, às vezes, nós temos dificuldade, a gente fala, mas a gente tem dificuldade de compreensão e a gente estuda a vida inteira e ainda não sabe direito, né, Milton? Tem algumas experiências, mas a criança, muito jovem, ela não tem condições de apreender esse conhecimento, né? Então, esse é o fator principal. A gente insiste aqui com as questões relacionadas com o estudo, até porque só o estudo vai fazer com que a gente consiga entender, principalmente aquele que quer trabalhar como médium. Há casos, até de adultos, que eles são problemas para os espíritos. Ah, mas ele vai só dar passe. Tem adulto que atrapalha. Vocês sabiam disso? É só estudar lá, está no livro dos médiuns, na revista espírita. Tem adulto que a gente, para ser intermediário, a gente precisa colaborar. Se a gente não tiver preparado com o conhecimento necessário, né? E com o conhecimento necessário, a gente não consegue ser intermediário. Então, os espíritos, eles fazem, além de fazerem o trabalho para auxiliar a pessoa que está ali na frente, precisando da assistência, eles têm que fazer um trabalho para neutralizar os nossos fluidos. Às vezes os fluidos nossos, a gente, durante o dia, por exemplo, vou falar uma coisa extrema, a pessoa bebeu durante o dia e vai lá dar passe. Está em condições? Fluidicamente ela está em condições de ser um intermediário? Não está. Então, são conhecimentos mínimos que a gente tem que ter e mais mínimos, básicos, mas fundamentais, né? Para que a gente seja o intermediário. A criança tem essa visão? Não. Não tem condições, não é assim. Né? Ela não pode regrar a sua própria vida. Por isso é que nós sempre dizemos que o centro espírita precisa criar uma estrutura pedagógica em que seja possível ingressar a criança também em seus trabalhos, mas um trabalho dentro de uma área de educação da própria criança, educação da infância. É preciso que o centro espírita moderno ele tenha uma estrutura com a criação dessas condições pedagógicas. Então, o que vai ter ali? Vai ter um programa exclusivo para as crianças, até nesse assunto ligado com informações, esclarecimentos a respeito da mediunidade. Agora, se a pessoa perguntar assim, mas agora já é médium, como é que faz? Está revelado isso? Vocês não dizem sempre que o Espiritismo teve, lá na sua origem, crianças ajudando e tal. Então, nesse caso, é preciso entender que existe uma metodologia que a prática indicou e que a prática forneceu dados muito interessantes. A primeira é levar a criança além dessa estrutura da educação. Tem lá uma área ligada com a criança. Mas se quiser fazer com que a criança receba passes que quase sempre, o passe não tem passe especial para a criança, não existe isso. As pessoas pensam que os fluidos não são assim do jeito que nós queremos classificar. Mas existem espíritos que se dedicam exclusivamente, os espíritos sim, são exclusivamente preparados para atender a classe da infância e também da adolescência e da juventude. Existem espíritos que se preparam para isso, né? E também os nomes dessas crianças, né, que são espíritos encarnados, nós estamos falando aqui, denominando criança, o espírito encarnado, que os seus nomes sejam encaminhados para o centro espírita, em que a família participa. Claro, a família tem que ter uma parte de responsabilidade em todo esse trabalho. Ela precisa frequentar, participar ativamente da casa espírita. E aí sim, realmente os seus nomes serem levados para as reuniões, onde o centro espírita vai cuidar de conversar através de médiuns adultos,
sobre os espíritos que estão querendo se comunicar através das crianças. Veja que é tão simples, eu falei a metodologia, que não precisaria, se todos estudassem a vida de um centro espírita, já saberiam disso claramente. Mas é o que a gente insiste aqui, né? As pessoas não buscam o conhecimento, né? Porque para você fazer isso que você está falando, eu preciso ler alguns livros, mas com certeza, né? Fundamentais para a doutrina, né? Que esses livros vão nos auxiliar a entender todas essas questões. Mas a gente, lamentavelmente, às vezes fica comovido com algumas questões e essa comoção às vezes mais atrapalha do que ajuda, né? Porque a criança, não adianta a gente querer forçar a natureza. Às vezes, o querer forçar a natureza muitas vezes traz um prejuízo para a criança, né? E tem gente que acha bonito. Respeitamos, precisa ter cuidado, porque isso pode trazer outros problemas. Não, mas tem consequências. É sério? Terríveis. É sério. Às vezes. Tem sim. Se me perguntarem quantas vezes você teve que orientar esse assunto ligado com mediunidade em crianças, eu vou dizer dezenas, para não exagerar, chegar na centena. Mas durante 50 anos de prática espírita, junto à direção de centros de orientação, mas dezenas de pais vieram perguntar, mostrar inclusive, demonstrar, porque é preciso a gente ver primeiro em que volume está esse assunto ligado com a mediunidade em crianças. Sim, elas são médiuns, desde que nascem são médiuns. Desde que nascem, mas é preciso que entendamos que a orientação e o encaminhamento tem que ser paulatino e na medida de que a criança também vai crescendo, vai aumentando a idade e aí sim, já participando das chamadas escolas ou cursos para a formação educacional espírita da criança, então vai chegar o momento delas participarem do centro espírita com naturalidade. O ingresso tem que ser natural. E a idade, muitas vezes, olha, é a idade, vamos dizer, 18 anos. Não necessariamente, depende da maturidade de cada criança, né? Depende do que a gente falou anteriormente, das questões relacionadas com a compreensão, com o entendimento. Há crianças que podem ter esse entendimento um pouquinho mais cedo, outras terão mais tarde, mas não tem uma idade fixa. Pré-fixada, não. Não existe, olha, tem que ser a partir de X, não existe isso. Vai depender necessariamente do conhecimento e da maturidade da criança. Isso também da vontade do espírito buscar esse conhecimento, né? A gente não pode esquecer, porque às vezes, num primeiro momento, a criança começa a ter essas, vamos dizer assim, interferências de espíritos, mas ela não, chega um momento não gosta mais, não quer mais, aí para. É isso mesmo. Então, tudo vai depender, está relacionado também com a vontade do espírito. Olha, Coelho, eu fiz várias e várias vezes perguntas aos espíritos por que estavam influenciando mediunicamente uma criança. Às vezes criança de 7 anos, 8 anos. As respostas são as mais variadas. Quase sempre eles dizem que tem um relacionamento de outras encarnações, mas aí na conversação, mas só por esse fato você não pode provocar, porque ela é uma criança ainda, então você tem que aguardar o momento certo de poder agir mediunicamente. Se você quiser participar aqui conosco, na nossa casa, você tem outros médiuns através dos quais você pode conversar. Nem sempre eles querem, sabe? Falar com outras pessoas e depois o conteúdo que tem não é o suficientemente capaz de garantir um zelo maior. No fundo, não é o, digamos, protetor da criança nem nada. Então, pouco a pouco, a gente afasta esses espíritos desse centro de interesse e a criança volta a ter uma vida normal de criança, sim.
Mas essas coisas, às vezes, eu acho que estão ligadas à providência do Criador, né? É um meio, às vezes, de atingir esses espíritos, fazer com que ele vá a um local e possa também ser esclarecidos e continuar a sua caminhada, né, Milton? Pode ser sim, pode ser sim. Não discordo disso, não. Mas o fato é que nós temos que isentar a criança de qualquer trabalho mediúnico, porque realmente só quando atingir idades suficientes para, por ela própria e por sua deliberação, participar. Esses espíritos que às vezes influenciam, como você mencionou, é engraçado que às vezes eles falam que buscam aquele espírito, eles não veem como adulto ou criança, eles veem que aquele é o espírito com o qual eles tiveram uma relação e encarnação anterior. Então é interessante que a gente entenda isso, inclusive no caso, por exemplo, de criança que morre jovem. Quando ela volta para o mundo do espírito, ela volta a ser um espírito. Né? Então, é algo que a gente tem que ter, que é o conhecimento, porque é muito interessante isso. Eles buscam, às vezes, aquela pessoa que, por vezes, causou algum prejuízo para elas em encarnação passada, e eles veem um espírito só encarnado, para eles é um espírito. É isso mesmo. Cabe ao orientador, o doutrinador, fazer esse esclarecimento. Olha, agora é uma criança, ainda está em tenra idade, você não pode agir dessa maneira. Então, desse diálogo, sempre saudável, muito salutar, acaba se orientando o espírito a procurar outros trabalhos a fim de que ele possa também atingir o seu desejo. Mas para isso, veja, mais uma vez a gente insiste, como é interessante o conhecimento da doutrina. Se a gente tiver o conhecimento da doutrina, fica fácil de você orientar um espírito que está agindo sobre uma criança ou adulto mesmo. Mas é preciso que a gente entenda isso, né, Milton? Isso mesmo. Porque é só com o conhecimento que a gente vai poder encaminhar aquele espírito da melhor forma para ele seguir a caminhada dele, não é isso? Olha, notem que eu não entrei em outro assunto ligado com crises mediúnicas de espíritos maus sobre a criança. Notem, isso aí nem vou melhor não deixar de lado esse tipo de comentário. De qualquer maneira, saber que não se deve fazer esse encaminhamento do jeito que muitas pessoas desejariam. Até porque é prejudicial, né? Prejudicial. Senhor Milton, para quem tem algum livro específico para quem quiser entender melhor esse assunto? Tem um livro do Herculano Pires chamado Mediunidade, Vida e Comunicação. Tem um capítulo que trata dessa matéria. E ele explica todas essas questões que você mencionou. O que eu mencionei aqui está no livro. Então, já fica aí a sugestão para quem quiser estudar isso de uma forma mais aprofundada para poder entender e levar a informação aos participantes do centro, né? E claro, a gente não causar prejuízo às crianças, né? Até para as famílias, chamar os pais, faz a leitura, faz os comentários, porque esta é uma metodologia constatada, ela foi formada na prática mesmo, na prática. De uma autoridade. De alguém que buscou o conhecimento. E essa coisa, na prática que o Milton fala, não é um caso, né? Não. Né? Olha, escutei falar que aconteceu assim. Não. E Kardec fez isso também, né? Vai buscar informação de diversas fontes para que a gente não incorra em falhas e trazer prejuízo para as crianças, né, senhor Milton? Senhor Milton, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Agradecer a atenção de todos, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre. E nós, mais uma vez, convidamos a todos para as nossas palestras públicas, que são realizadas às quartas-feiras, a partir das 20 horas. Vocês poderão assisti-las ao vivo no Facebook, na nossa página, né, que é facebook.com/transical, né, sem o tio e a cedilha.
e no YouTube, youtube.com/Kardec TV. Então, tanto na nossa página do Facebook, quanto na nossa página do YouTube, essas palestras estão disponibilizadas ao vivo todas as quartas-feiras. E depois elas ficam lá armazenadas e editadas direitinho lá nessa página, ela e todas as outras anteriores. Então, você que quer buscar informações espíritas, pode buscá-la nessa página, que além das palestras você vai encontrar as videoaulas do Milton, né, tanto do esclarecimento, o Espiritismo Agora, a primeira série, que traz as informações fundamentais da doutrina, né, as leis fundamentais, e depois a série Mediunidade. Então, na primeira série são 37 videoaulas, que o Bruno gentilmente vai completar lá as que faltam, e da série Mediunidade são 33 videoaulas que já estão à disposição de todos. Então, nosso objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e lá vocês vão encontrar mais de 800 vídeos. Já são mais de 800, seu amigo. Beleza. Só do Esclarecimentos Oportunos, esse, se não me falha a memória, é o programa 253. Então fica a sugestão, né? Muito bom. A você que esteve conosco, nosso abraço e até o nosso próximo programa.